Companheiros, nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Maria de Nazaré. Quando começamos a pesquisar, há coisa de mais ou menos uns 40 dias, descobrimos que existe muito pouca ou quase nenhuma bibliografia que fala sobre Maria, mãe de Jesus. E nesse mês de maio que nós nos encontramos, seria oportuno fazer uma singela homenagem. Eu digo singela porque nos falta material didático, bibliográfico, para oferecer a todos uma apresentação mais interessante. Vocês fazem ideia do seguinte: todos nós, quando somos encaminhados para reencarnar, dependendo do nosso nível evolutivo, nós temos acesso, como nos conta André Luiz e o próprio Manuel Filomeno de Miranda e também Camilo Castelo Branco, que nós temos acesso ao prontuário reencarnatório. E dentro desse prontuário reencarnatório, nós temos a oportunidade de ver a programação e o compromisso pelo qual vamos passar. Se somos espíritos atrasados, acanhados, carregando tantos erros, e temos a oportunidade disso, imaginem Maria, que teve um convite das esferas mais elevadas para encarnar na Terra e receber o espírito elevado de Jesus. Ela reencarna. E tudo nos leva a crer que o abafamento da matéria, assim como acontece conosco, também se deu com ela. Porém, a aparição do espírito que se apresenta para ela como Gabriel, dizendo a ela que ela havia sido escolhida para receber como filho o Salvador, trouxe à tona uma lembrança que ficou adormecida no seu inconsciente devido a seu processo reencarnatório. E naquele momento, de uma forma singela, uma menina simples, ela se ajoelha, se posta diante daquele espírito, que para ela era um anjo, e lhe diz que seja feita a vontade de Deus. Aqui se encontra a serva de Deus, a serva do Senhor. Segundo a tradição, as meninas, a partir dos 12 anos, elas já poderiam ser encaminhadas naquela época para assumirem um compromisso, ficarem noivas, se nós podemos dizer assim. Então acredita-se que Maria, com 12 a 14 anos, foi escolhida por José, que abrigou ela em sua casa. As mocinhas, elas eram apresentadas dentro da sociedade aos homens que assumiam compromisso com elas. Mas ela era muito nova. E José, que era viúvo, e já possuía 6 filhos, sendo que alguns eram muito pequenos. E Maria vai para a casa de José, o carpinteiro, acolhida por ele, para ajudá-lo, inclusive, a criar os outros filhos. E quando Maria acaba engravidando e tendo Jesus, José se viu obrigado a sair daquela região, porque Herodes havia mandado sacrificar todas as crianças que haviam nascido naquele período, segundo uma
informação que ele recebeu, em que ele passou a temer pelo seu reino e pela sua cabeça. José abre mão da sua vida. Nós não temos uma informação precisa quem tomou conta dos filhos de José, porque eles eram 6. Provavelmente José deixou os filhos com alguém da família e fugiu com Maria e Jesus para o Egito, de maneira a fugir à matança das crianças. José abriu mão totalmente da sua vida para que Jesus pudesse crescer, pudesse engrandecer. Então, tudo pelo que a gente entende e percebe, quando Jesus nasceu na manjedoura, provavelmente foi José que fez o parto. Ele talvez tivesse experiência de ter feito o parto da sua ex-esposa, porque ele teve 6 filhos. E por ser um homem mais velho, tinha alguma experiência a mais, que vai utilizá-la para ajudar Maria e o pequeno menino, Jesus. Então eles fogem para o Egito. José vai dar a proteção que Jesus precisava. E quando eles retornam do Egito, José vai ensinar a Jesus a carpintaria, para que Jesus tivesse uma profissão. A gente pouca informação tem a respeito dos outros filhos de José. Como na época as meninas ficavam comprometidas muito cedo e os garotos também tinham que trabalhar, tudo leva a crer que eles ficaram com os familiares, primos, parentes, e seguiram a vida deles. Quando Jesus retorna com José e Maria, já era um garotinho. E esse garotinho, ele tinha uma peculiaridade que às vezes preocupava a mãe e o pai. Porque ele conversava com mendigos, com aleijados, com tuberculosos, rancenianos, leprosos, ladrões. Jesus não fazia distinção nas pessoas com quem ele se relacionava. E isso preocupava muito Maria e José, porque o menino, ele era muito assim, despachado. Ele era um garoto diferente. Isso não incomodou José. José procurou fazer tudo o que estivesse ao seu alcance, renunciou à sua própria vida em favor de uma mulher bem mais nova, provavelmente inicialmente acreditando que ela poderia ser uma mãe para seus filhos, porque seus filhos eram muito pequenos, inclusive havia o pequeno Tiago, um dos irmãos de Jesus, do primeiro casamento do José, que era bem pequeno. Então, nós não sabemos, nós não temos assim uma informação objetiva se ao retornar do Egito, todos voltaram a viver juntos. Mas não há uma informação concreta a respeito disso. A gente acaba fantasiando um pouco. Com o passar do tempo, nós tivemos toda aquela trajetória da história de Jesus que todos conhecem, que com o passar do tempo, à medida que o rapaz vai crescendo, vai se revelando para ele próprio, porque mesmo sendo um espírito de escola, o espírito da esfera crística, Jesus teve o abafamento do corpo material. Ele provavelmente, enquanto criança, brincava com espíritos da esfera crística. É muito comum se dizer o seguinte, que toda criança tem um amiguinho imaginário. E esse amiguinho imaginário, ele se nivela moralmente à criança. Então, imaginem qual era o amiguinho imaginário que o Cristo possuía
espíritos da esfera crística igual a ele. Jesus cresceu, Jesus tinha uma inteligência fantástica, era superdotado e conversava com todos. Conversava, ia até o Templo de Jerusalém, conversava com os doutores da lei. E nesse processo, já que não havia uma escola formal, todo o processo de aprendizagem da criança naquela época era um processo informal, aprendia-se na convivência com os mais velhos, havia uma transmissão oral de conhecimento, o mais velho ensinava o mais novo. Então, Jesus, ele tinha uma facilidade de aprender muito grande, e ele aprendia em contato com os mais velhos, e chegava em alguns momentos, ele até desafiar os mais velhos com colocações e perguntas, a ponto de preocupar Maria. E Maria ficava preocupada, porque ela não entendia ao certo o porquê daquele comportamento tão diferente do filho em relação às outras crianças. Ele não brincava como as outras crianças. Ele queria conversar com as pessoas mais velhas. E uma vez Maria adverte ele. E ele se vira para a mãe e diz o seguinte: estou resolvendo assuntos que dizem respeito a meu pai. Quando ele diz isso, Maria, por uma associação, imaginava que tivesse a ver com José. Mas ele estava se referindo ao Pai Celestial e não ao Pai José. Maria não entendia muito certas colocações do filho, porque iam além a sua compreensão enquanto encarnada, porque o abafamento da matéria estabelecia uma limitação para que naquele momento ela exercesse o papel de mãe e mulher, para que ela desse um exemplo de abnegação. Isso é importante que a gente saiba. Jesus cresce, Jesus forma um grupo de seguidores, os apóstolos, seguidores, que começam a aprender com ele tudo aquilo que ele trazia no seu bojo reencarnatório, que foi despertando à medida que ele foi conversando com os doutores da lei, com os indivíduos do Sinédrio, que eram mais receptivos. E Jesus fazia colocações que despertava a atenção dos mais cultos. Da onde aquele garoto tinha tirado aquela ideia? Talvez essa fosse uma expressão muito comum. Esse menino, ele fala de assuntos que não são comuns para uma criança na idade dele. Isso era uma coisa muito comum de se falar. Mas, com o tempo, Jesus vai ser acusado de traição, porque as colocações de Jesus nas bem-aventuranças, podemos lembrar disso, eram colocações de ordem moral. E essas colocações de ordem moral, elas iam contra a ordem vigente daquela sociedade hipócrita da Palestina naquela época. Então, Jesus não podia chegar e bater de frente, porque senão ele seria preso mais rapidamente. Mas ele precisava deixar todo aquele conhecimento no arcabouço do inconsciente coletivo das pessoas. E aí nós temos a famosa passagem do Sermão na Montanha, onde Jesus vai falar para a multidão utilizando-se parábolas. Primeiro, porque ele tinha que deixar histórias que cada historinha daquela ia conter uma mensagem evangélica, para que as pessoas não esquecessem. As pessoas a quem ele falava eram pessoas muito simples, que podiam até ouvir o que ele estava dizendo, mas essas pessoas não iam ter o alcance de compreensão onde ele desejava chegar. E diga-se de passagem que após o desencarne, se a gente pode chamar desencarne de Jesus, ou o fato de Jesus se libertar do corpo de carne e voltar à pátria espiritual,
os próprios apóstolos divergiam muito em relação aos acontecimentos. Tanto é que, se nós pegarmos os evangelhos e fizermos uma comparação, a gente vai ver que os evangelhos são muito parecidos. Mas quando a gente estuda a respeito da igreja primitiva, a gente vai ver que os apóstolos divergiam. Será que Jesus realmente quis dizer isso? Então há uma divergência aí, porque nem todos tinham uma capacidade de memorizar o que estavam vivenciando, a ponto de, tempos depois, poderem escrever tal qual haviam vivido. Isso é importante que a gente se lembre, tá? Muito bem, Jesus vai ser condenado, Jesus vai ser crucificado, Pilatos, numa situação muito delicada, pressionado pelo sinédrio hebraico, porque se Pilatos não condenasse Jesus, o sinédrio poderia provocar um tumulto na Palestina, porque Jesus estava incomodando a ordem pública pré-estabelecida pelos interesses da classe privilegiada hebraica, do momento em que Jesus comparava os hebreus, os fariseus, nos seus exemplos, dizendo para o povo: não façam como eles fazem, que dizem uma coisa e fazem outra completamente diferente. Então, Jesus utilizava-se do conteúdo daquela época, das coisas que aconteciam naquela época, para servir de exemplo para as pessoas. Por isso que, de uma certa forma, o sinédrio se incomodava, porque Jesus comparava as atitudes do sinédrio, as atitudes dos fariseus, a tudo de errado que existia na sociedade. Com isso, Jesus vai ser condenado, Pilatos se vê obrigado a lavar as mãos. Pilatos tenta contornar a situação, manda Jesus até Herodes, mas Herodes percebe a situação delicada que ele se encontrava, devolve Jesus para Pilatos, porque disse o seguinte: o problema com Jesus não é o problema da província, é um problema do império. Então, Herodes era uma espécie de prefeito, se nós podemos dizer assim, enquanto que Pilatos era o governador. Então, a autoridade máxima era de Pilatos, não era de Herodes. E Herodes se saiu com essa. Jesus vai ser crucificado. E na crucificação de Jesus, Maria estava no Gólgota, junto com João, filho de Zebedeu, junto com Maria de Magdala. E havia uma outra Maria, que o sobrenome é enrolado, eu não consegui guardar. Eles estavam juntos e presenciaram o momento em que o Cristo abandona o corpo de carne. Mas antes, Jesus virou-se para Maria e disse: mulher, este que está a seu lado é seu filho, falando para João, filho de Zebedeu. E virou para João e disse: filho, essa é sua mãe. Ambos não entenderam nada naquele momento, e logo depois o Cristo desencarnou. Maria, muito abalada com o desencarne de Jesus, será amparada pelos parentes, que vão tirá-la de Jerusalém e vão levá-la para uma cidade próxima. E lá fica um bom tempo, amparada por todos os parentes, por conta de toda a situação delicada que aconteceu devido ao sofrimento do desencarne violento de Jesus. Até porque no Gólgota eram crucificados. Quem teve chance de ver aquele filme Reencarnação? Não, Ressurreição. Ressurreição, um filme muito interessante que tem na Netflix, onde o artista principal é aquele que fez o papel de Shakespeare apaixonado. Ele faz parte de um tribuno, ele é um tribuno romano que é convocado por Pilatos para tentar descobrir o que aconteceu com o corpo de Jesus. Então, depois de algum tempo, João, filho de Zebedeu,
que passa a ser chamado de João Evangelista, se lembra do compromisso que o Cristo transferiu nos seus últimos momentos de vida. Tá? Mas eu estava dizendo que no Gólgota, antes, quando Jesus foi crucificado, ali eram crucificados todas as pessoas, as piores pessoas daquela sociedade. Infelizmente, os corpos não eram enterrados. Então havia na parte de trás do Gólgota um local aonde depois que eles tiravam os corpos da cruz, eles jogavam e ficavam os corpos lá expostos ao tempo. Então, além da crucificação do Cristo, todos que assistiram tinham que se deparar com aquele quadro dantesco daqueles mortos em sepulcros, metros atrás da cruz. Então, João, filho de Zebedeu, se despediu de Maria antes dela ser conduzida para, eu acho que era Batimeia, o nome é assim, o nome da cidade. Nem de cabeça a gente não consegue lembrar tudo. E ele vai para Éfeso, na Grécia. Próximo a Éfeso havia uma casinha aonde ele vai morar. A 3 léguas de Éfeso. 3 léguas equivale mais ou menos à distância de 15 quilômetros. Mais ou menos o que seria do Leblon até a Praça 15. E João vai até Éfeso e começa a pregar em Éfeso. E lá vai surgir a primeira igreja cristã. Aí eu fiquei curioso, porque primeira igreja cristã, como eram as igrejas primitivas? As igrejas primitivas eram os locais aonde os cristãos primitivos se reuniam para falar do Cristo, falar do Evangelho, falar de tudo aquilo que eles haviam, que Jesus havia deixado com os apóstolos. Então, quando a gente lê no livro, havia uma igreja em Éfeso, aonde João Evangelista pregava, a gente imagina a igreja no sentido físico. Aí seria, fisicamente falando, igreja com I maiúsculo, né? A igreja, a instituição. Não, nesse caso é igreja com I minúsculo, que quer dizer local de reunião de todos os seguidores do cristianismo que se reuniam ali. Então, esse local de reunião era chamado igreja. Eu até tinha curiosidade de entender isso, porque Paulo, o apóstolo, ele vai fundar uma igreja em Roma. E aí eu falei assim, mas igreja em Roma, como é que pode? O local onde os cristãos se reuniam para falar das bem-aventuranças. E aí, quando João Evangelista estava lá em Éfeso, ele se lembra do compromisso, agora voltando para o compromisso que o Cristo fez. Lembrar a todos os amigos que as palavras do Cristo, elas soavam de maneira especial ao ouvido de determinadas pessoas. O indivíduo que escutava, ele não esquecia. E aí, João Evangelista resolve ir até, acho que é Batimeia, o nome é assim, o nome da cidade. E ele vai até essa cidade e procura Maria, que estava vivendo com seus parentes, e convida ela para juntos, para ela ir com ele para Éfeso, morar nessa casinha que ele havia recebido de um cristão convertido, um indivíduo convertido ao cristianismo, que havia doado a casinha para que João pudesse viver ali. Maria gostou da ideia, pegou seus pertences, naquela época as pessoas não possuíam muitas coisas, e foi com ele até Éfeso. Maria ficava na casinha procurando ajudar as pessoas que naquela região existiam. E não se sabe exatamente que fenômeno aconteceu, que rapidamente todos ficaram sabendo naquela região que a mãe do Cristo estava ali. E aí foi uma verdadeira romaria até a casa que Maria estava vivendo, que era a casa de João Evangelista. E João Evangelista, ele ia para Éfeso porque a igreja em Éfeso crescia.
e exigia mais a presença dele no trabalho de doutrinação do evangelho, de explicação, e levando em conta também que a fé inabalada dele produzia milagres, fenômenos. Haviam fenômenos mediúnicos aos quais o povo chamava de milagre. E esse fato despertava a curiosidade das pessoas. Enquanto isso, Maria, nessa casinha, atendia leprosos, doentes, tuberculosos, todo tipo, endemoniados, todo tipo de pessoa aparecia lá para receber a bênção e o amparo. O que ela podia fazer, ela fazia. Até que chegou uma vez um leproso pedindo ajuda. E Maria vai limpar suas feridas, vai lhe dar comida, água. E o leproso se ajoelha, pega as mãos da Maria, beija as mãos da Maria e diz assim: você que é a filha, a mãe do Cristo, você é a nossa mãe santíssima. E a partir desse momento, a casinha de João Evangelista passou a ser conhecida como a casa de Mãe Santíssima. Pitoresco isso, né? E aí todos queriam falar com a Mãe Santíssima. Isso se espalhou. São os fenômenos que eu acho que são produzidos pela espiritualidade com o objetivo de sensibilizar. Então, ela passava o dia inteiro atendendo aquelas pessoas necessitadas. João Evangelista levava alguns recursos e o que ela podia, ela fazia para ajudar, distribuir, abençoar, rezar. Um dia, ao cair da tarde, que ela já havia trabalhado muito, aparece um forasteiro que se aproxima dela, pedindo a ela a sua bênção. Ela o convida para entrar, porque quando não havia o que oferecer, oferecia-se uma prece, oferecia-se o que nós chamaríamos hoje uma impostação de mãos e um passe magnético. Era quase uma coisa instintiva, quando Maria pousava a mão na cabeça do enfermo e, elevando o pensamento ao céu, pedia a seu filho que ajudasse aquele indivíduo necessitado, nem que fosse para que ele continuasse tendo forças para levar adiante sua prova. E, curiosamente, esse forasteiro, ao entrar, pede água, começa a conversar com ela, e ela sente uma sensação estranha, muito estranha, como se ela já tivesse ouvido aquela voz em algum lugar. Ela fica na dúvida. Quando o forasteiro chega para ela e diz assim: mãe, sou eu que estou aqui. Eu vim para lhe levar comigo. Tudo nos leva a crer que o Cristo ou se materializou e se apresentou para ela sob a forma de um forasteiro, um viajante, um andarilho, ou ela teve uma visão, porque as informações nos levam a entender que naquele momento em que ela viu Jesus, ela foi envolvida numa atmosfera tão grande que ela entrou num processo tão sublime, era o processo de desencarne de Maria. Os companheiros, as pessoas amigas que ajudavam naquele trabalho, rapidamente correram até Éfeso para chamar João Evangelista, porque Maria estava desencarnando. Como ninguém disse nada em relação ao forasteiro, subentende-se que só ela deve ter visto, né? Então, quando João Evangelista chega de Éfeso, foi o tempo de João chegar, se despedir de Maria, porque ela já estava praticamente desencarnando. E o que os espíritos nos contam? Nos contam que Maria, com a sua elevação e envergadura moral, realiza
ainda hoje no plano espiritual, um trabalho fantástico. Trabalho esse que teve como ponto de partida, segundo a gente lê, e se eu estiver falando alguma coisa que não seja coerente, os amigos podem até aqui na parte de baixo, nos comentários, colocar. No livro Mensagens de Ouro, se eu não me engano, alguma coisa assim. Existe uma mensagem psicografada por Chico Xavier chamada Retrato de Mãe. Nessa mensagem, Chico recebe uma história muito bonita, aonde conta que Maria desce aos umbrais em busca de um indivíduo querido que se encontrava em grande sofrimento. Era Judas. O Cristo já havia tentado ajudar Judas logo após o seu desencarne, quando Judas, levado pelo sentimento de culpa e de remorso, tira sua própria vida se enforcando. A autoperturbação que Judas vai viver é tão grande, impede que Judas perceba a presença do Cristo. Mas, segundo Maria Dolores, no livro Momentos de Ouro, se não me falha a memória, a vibração amorosa de Maria faz com que Judas saia daquela cristalização de pensamento, de mágoa e de ressentimento e perceba a presença dela. E ela oferece a ele a possibilidade de redenção com uma nova reencarnação. No livro Momentos de Ouro, Retrato de Mãe, Maria Dolores nos brindou com essa mensagem psicografada por Chico Xavier. Com base nessa mensagem e com o conhecimento do livro Memórias de um Suicida, aonde os lanceiros, que são os servos de Maria, atuando no Vale dos Suicidas e retirando todos aqueles indivíduos que atentaram contra a sua própria vida, como o próprio Camilo Castelo Branco, que foi levado para o Hospital Maria de Nazaré. Percebemos, então, que o trabalho assistencial realizado por Maria se desdobrou no plano espiritual. Não podemos falar muito mais porque não temos fonte de informação. Talvez eu possa romancear um pouco dizendo que esse espírito, tamanha o seu desprendimento, a sua amorosidade e a sua generosidade para com aquele que havia tirado a vida do próprio Cristo, abriu espaço para que um hospital de grandes proporções fosse construído no plano espiritual para abrigar todos aqueles, independente da religião, que cometessem suicídio. Porque o Hospital Maria de Nazaré é um hospital único e exclusivo para homens e mulheres que cometem suicídio. Eu achei até curioso quando eu li o livro e vi claramente que o hospital ele não é destinado às pessoas que desencarnam e ficam perambulando pelo umbral. É um hospital destinado em receber, amparar, socorrer, ajudar no processo de reajuste, educar, para que esses indivíduos, como Camilo Castelo Branco, que ficou meio século no Hospital Maria de Nazaré, na cidade universitária, se preparando porque ele
se dá conta da grande responsabilidade que representava retornar ao plano terreno. Despreparado, ele tinha medo de falhar de novo. Então, a gente começa a juntar as peças de um quebra-cabeça e deduz. A gente deduz. Não quero arriscar nenhum palpite para não cometer uma imprudência. Mas a gente, por uma associação de ideias, acreditamos que esse hospital e todo o trabalho realizado nele, aqueles que tiveram oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, representa o desdobramento do trabalho que Maria começou lá em Éfeso, o trabalho que Maria fazia com João Evangelista e, principalmente, o grande exemplo que ela nos deixou, testemunhado por Chico Xavier, por intermédio da mediunidade do Chico e da inspiração desse espírito que nos ofereceu essa mensagem fabulosa. Maria Dolores nos presenteia com essa revelação. Que nesse mês de maio possamos agradecer a todas as mães encarnadas e desencarnadas pela bênção da vida. Porque tanto homem como mulher, só nos é possível reencarnar por intermédio de uma mulher, de uma mãe. E a grande representação feminina nesse momento, nesse mês, é Maria, mãe de Jesus. Independente da religião, independente da localidade, muitos a chamam de Nossa Senhora, mas nós, na condição de espíritas, e aproveitando a deixa da história, nos referimos à Mãe Santíssima, a serva de Deus, aquela que se dispôs de coração a dar um grande testemunho, porque ela precisava passar por toda essa trajetória, não por provação, mas para nos dar um testemunho. Foi uma reencarnação missionária. E essa reencarnação missionária levou a ela a passar pelo sofrimento, mas um sofrimento escolhido de forma a dar um testemunho para todos nós. Eu desejo a todos os amigos que nos ouviram nesse breve e singelo encontro que possam elevar o pensamento em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos de forma virtual, mas conectados numa comunhão mental, pensando de forma positiva em prol do bem. Eu desejo a todos uma noite de paz e uma noite de luz. Que Jesus nos abençoe, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.